Olá! Nesse vídeo você vai aprender sobre os 3 campos principais da astrologia. A astrologia é um conhecimento que vai muito além do horóscopo de jornal. Então, venha com a gente entender como funciona esse conhecimento milenar. A astrologia é um conhecimento que comporta várias áreas. Basicamente, a astrologia, como a própria palavra indica, é um conhecimento que se baseia na posição dos astros para se fazer deduções. Mas a astrologia se complexifica muito, porque ela pode ser aplicada tanto individualmente quanto também coletivamente. Basicamente, nós temos algumas ramificações dentro do conhecimento astrológico. Então, a primeira ramificação mais simples é essa: a astrologia aplicada a nível individual, ou seja, na vida de uma pessoa específica, ou a astrologia aplicada a nível coletivo, ou seja, na vida de um povo, de uma cidade, de um país. Então, esse é um primeiro aspecto. Inclusive, a astrologia pode ser aplicada a países, a projetos. Então esse é um aspecto muito interessante que pouca gente sabe. Essa é uma aplicação da astrologia. Para além dessa divisão entre coletivo e individual, a astrologia aplicada à vida cotidiana, então tem ramificações específicas. Por exemplo, nós temos a astrologia natal, que é a astrologia no geral mais conhecida quando justamente fazemos uma análise da posição dos astros no momento do nascimento de uma pessoa. O que é muito interessante em relação a isso é que não só em relação ao momento em que a pessoa vem ao mundo em si, mas já antes de ela vir ao mundo, no momento em que ela é concebida, esse momento, quando é sabido, também pode ser analisado. Então a astrologia ela já começa desde o momento da concepção. Aí o mapa da concepção pode mostrar, por exemplo, coisas como será a gravidez, qual é a tendência do sexo da criança. Então isso é algo que pouca gente sabe. E, além disso, a astrologia em si, a astrologia natal, ela se refere ao momento em que a criança sai do ventre materno, quando o corpo dela se torna totalmente visível. Esse é o momento em que a criança, então, vem ao mundo e os astros, no momento do nascimento dessa criança, refletem a natureza dessa criança, refletem o karma dessa criança, o destino dessa criança, todas as grandes tendências que aquela criança tem. Na cultura cristã, por exemplo, a astrologia aparece em um momento bastante fatídico, que é o nascimento de Cristo. Naquele momento em que os reis magos do Oriente vêm e chegam até o local em que ele nasceu, e naquele local, então, sabem que ele era uma personalidade diferente, de algum modo, através daquela estrela em específico. Então, é muito curioso, né, porque eles se guiaram por um astro, ou seja, eles fizeram algum tipo de astrologia e eles vieram do Oriente. Aí o Oriente é um local onde a astrologia é muito presente, né, na cultura local, principalmente na Índia. Então, o mapa natal ele cumpre com essa função. Através do mapa natal, nós conseguimos saber quais são as promessas na vida de um indivíduo. Se o indivíduo ele terá algum tipo de proeminência, se ele será uma pessoa rica ou se ele será uma pessoa pobre, uma pessoa mediana nesse sentido, como será a sua vida afetiva, quais são os seus talentos, qual é a sua carreira. Tudo isso pode ser deduzido no mapa. Há inclusive uma estimativa de longevidade. O mapa ele dá um indício de todas essas coisas. Além disso, nós temos uma outra categoria de astrologia que não depende do céu no momento do nascimento. Essa astrologia é chamada de Prashna.
A tradução de Prashna é pergunta. Fora da Índia, esse conhecimento é chamado de astrologia horária, porque se baseia na pessoa fazendo uma pergunta e o astrólogo, então, no momento em que ele é possível ver o céu, a posição dos astros, então ele olha o céu naquele momento e, através daquelas posições, ele pode responder aquela dúvida em questão. É muito interessante porque é uma técnica que não depende do mapa natal. Então, há muitos casos em que as pessoas não sabem o momento em que elas nasceram, o dia, o horário exato, e elas podem, através disso, ter uma resposta para suas perguntas. Se assemelha muito a outras formas de divinação, como o tarô, outras questões nesse sentido. E o Prashna também inclui o que é chamado de nimitta. Existem certos sinais da natureza, sinais ligados aos animais, ligados a nuvens, a uma série de coisas que podem também trazer a resposta da questão em si. Então, a terceira categoria de astrologia é chamada de Muhurta, ou astrologia eletiva. Muhurta compreende um período de 48 minutos. E, basicamente, esse conceito se apoia no fato de que o tempo tem qualidade. Ou seja, se eu quero ter sucesso em alguma atividade, eu preciso eleger o melhor momento para realizar aquela atividade. Ou seja, um dia da semana que é regido por um astro que se alinha com o assunto daquele meu projeto, um horário ligado àquele astro e posições astrológicas favoráveis. Então, existe um momento ideal para se fazer uma viagem, para que essa viagem seja bem sucedida. Existe um momento ideal para se iniciar um negócio. Existe um momento ideal para se fazer um casamento. Então, o Muhurta ele é muito utilizado quando precisamos de dar início a um projeto muito importante. Então, a gente escolhe a melhor qualidade de tempo possível para que aquele projeto seja bem sucedido.